Olá, espero que você esteja muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal, esse espaço que tem por objetivo compartilhar a vida cristã de uma forma prática e dinâmica. No vídeo anterior nós respondemos a pergunta: estamos vivendo o Apocalipse? Afinal de contas, estamos vivendo o Apocalipse, sim ou não? Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a palavra Apocalipse vem do original grego revelação, ou uma grande descoberta. E no vídeo de hoje eu quero iniciar uma sequência de 7 vídeos curtos para nos posicionar melhor dentro dessa temática dos assuntos do cumprimento da palavra de Deus e sobre a volta de Jesus. Então serão 7 vídeos curtos, onde vamos falar, em primeiro lugar, sobre o princípio de dores, segundo lugar, sobre o surgimento do anticristo, em terceiro lugar, sobre o arrebatamento, em quarto lugar, sobre a grande tribulação, em quinto lugar, sobre a batalha do Armagedon, em sexto lugar, sobre o milênio, e em sétimo e último lugar, sobre o novo céu e a nova terra. Serão 7 vídeos curtos para posicionar você, para me posicionar melhor dentro do horizonte de uma linha de tempo, falando sobre o cumprimento da profecia e a volta de Jesus. Nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre o princípio de dores. Essa expressão princípio de dores foi usada por Jesus quando ele foi questionado pelos seus discípulos sobre quando haveria de acontecer o cumprimento do que ele estava ensinando. Em Mateus capítulo 24, e versículo 3 a seguir está escrito: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diga-nos quando essas coisas hão de acontecer, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Olha que interessante. A mesma pergunta que você tem, a mesma pergunta que eu tenho sobre o cumprimento do fim dos tempos, foi a pergunta que os discípulos de Jesus tinham nos dias dele. E a palavra vai dizer que Jesus ajuda eles a entender que eles precisavam estar cautelosos, cuidadosos para que ninguém enganasse eles, porque viriam muitos em nome de Jesus. Assim como nos nossos tempos existem muitos falsos mestres, falsos profetas, pessoas que trazem um outro evangelho, como disse Paulo, que na verdade deve ser considerado como maldito. Então essa realidade que Paulo ensinou, que os discípulos de Jesus ensinou, os próprios discípulos, enquanto Jesus estava vivo, eles aprenderam a ter cuidado, cautela sobre as coisas, sobre o fim dos tempos. E Jesus disse que muitos seriam enganados. E uma das estratégias que o diabo mais usa para enganar as pessoas sobre a volta de Jesus é a estratégia do engano, do engodo. Pessoas que, como disse Paulo lá aos Tessalonicenses, elas falam coisas que não estão acontecendo, ou elas deixam de falar aquilo que está acontecendo. Então a estratégia do engodo, do engano, é muito presente nesses assuntos sobre o fim dos tempos. Mas Jesus citou os discípulos falando sobre guerra, sobre rumores de guerra, sobre pestes, sobre terremotos, sobre fomes em vários lugares. E se você prestar bastante atenção, essa é a realidade dos nossos dias. A pandemia do Covid-19 deixou isso muito claro. Pestes, fome, terremotos, a questão da alta temperatura no hemisfério norte e mais para o hemisfério sul, uma baixa temperatura, essas oscilações, seja
para uma temperatura muito alta, seja para uma temperatura muito baixa, terremotos, catástrofes naturais, quer dizer, são sinais que Jesus apontou que já se passam e, detalhe, eles estão se passando cada dia em proporções maiores nos nossos dias. E Jesus sinalizou isso para os discípulos, dizendo que essas seriam evidências sobre o retorno dele. Mas veja, no final, Jesus deixa um alerta, ele diz no verso 8, mas todas essas coisas são princípio de dores. Então, em primeiro lugar, para a gente entender em que momento histórico vivemos, nós vivemos um momento que eu creio, a Bíblia ensina, Jesus ensinou para os discípulos, se cumpriu nos discípulos e se cumpre na história da igreja. Nós vivemos o tempo chamado princípio de dores. Um tempo que ainda não é as dores que virão na grande tribulação, mas é um tempo em que as dores começarão a surgir. Isso fica muito claro nas Escrituras. Eu oro para que você viva na prática um relacionamento diário com Jesus, através da oração, através da palavra de Deus, para que você ganhe discernimento sobre os dias que vivemos e aumente as suas expectativas sobre a volta de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.